Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. É por isso que você não pode parar, você não pode desistir no meio do caminho. Deus tem coisas grandes para você. Aleluia! Oh, Deus maravilhoso. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colhe todas as suas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Oh, filho, a noite já passou, a tua hora chegou. Pega a tua rede, volte para o mar. Vou te esperar no mar. Não é hora de parar. Deus contemplou teu caminhar. Eu sei que é difícil prosseguir quando tudo te faltar. Esse cenário vai mudar, a tua hora chegará. Há tempo pra tudo. Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. E quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Você não pode desistir. Pega a tua rede e volte para o mar. Volte a sonhar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Senhor Deus e Pai, te agradecemos porque até aqui entregamos a Ti o louvor, a adoração a Ti devida, toda a honra, toda a glória somente ao Senhor. Mas este é o momento mais importante, aonde será do céu para a terra, Senhor, aonde ouviremos a Tua palavra
Fala, Senhor, aos nossos corações. Eu sei que o Senhor já tem falado com o teu filho, eu sei que a tua palavra já está com ele. Por isso, Senhor, tudo queremos é ouvir a tua voz. Fala com o teu povo nesta noite, em nome de Jesus. Graças a Deus. Meus irmãos, é com muita alegria que eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Amém? Amém. Pode tomar o vosso assento. Quero exaltar a Deus por esta noite memorial, uma noite marcante para nossas vidas, de podermos estarmos aqui com os irmãos na condição de servos do Senhor Altíssimo, para contribuirmos para que a glória do Senhor continue cada vez mais resplandecente em nossas faces. Amém? Louvo a Deus pela vida do pastor José Aparecido, pela confiabilidade. Sei que não é fácil a gente, quando não conhece os pregadores que vêm de fora, e nos dias atuais não tem sido fácil. Nós somos de Portugal e nós vemos o cuidado do nosso pastor presidente, pastor Ramalho, também com o altar de nossa igreja. Então eu louvo a Deus pela confiabilidade do Senhor, por nos abrir a porta para estarmos aqui com a incumbência de pregarmos a palavra do Senhor. Deus abençoe a família que nos recebe melhor do que nós merecemos. Irmão Finéias, irmã Ângela, é um casal de Deus que já esteve conosco em Portugal. É bênção pura, um casal que tem nos auxiliado muito aqui nesse lugar. Nosso coração se alegra. Irmã Carol, seu esposo, irmão Luquias, que é o filho do Finéias, vosso filho. Irmãos, é um prazer estar aqui com vocês. Como minha esposa já disse, nós somos casados há 10 anos. E nós estamos ali na cidade de Amadora, em Portugal. Nossa igreja fica ali. E ali temos ganhado almas para o Senhor Jesus. Amém? E hoje, aprova o Senhor, estamos aqui conhecendo mais integrantes que irão morar no céu juntamente conosco. Amém? Pegue a sua Bíblia. Eu quero convidá-los, com gentileza, para abrirem na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a igreja que estava em Corinto. Capítulo de número 3. Nós vamos iniciar nossa leitura a partir do versículo de número 1. E se nós não encerrarmos hoje, nós temos amanhã ainda ensino. É assim que se pronuncia? Você falar inglês? Nós encerramos amanhã o tema desse congresso. Mas quero eu hoje encerrar essa mensagem hoje, porque há muito tempo nós não ministramos o nosso testemunho. E hoje, orando a Deus pela manhã, Deus falou bem assim: eu quero que você conte o que eu fiz, a transformação da sua vida. Então, se você quer ouvir a transformação de um Deus que não é impossíveis para Ele, não falte amanhã. Eu vou contar meu testemunho. Eu sou ex-presidiário, ex-viciado no crack, na cocaína. Nasci dentro de uma favela e o Senhor me fez um pregador atrás das grades. Embora nasci na igreja, filho de mãe crente, nasci dentro de uma igreja, mas eu tive um caminho desviado, perverso. Mas o Deus que transforma, o Deus que liberta, o Deus que cura, o Deus que transforma vidas, marcou o encontro da minha vida. Aleluia. Amém? Se assim Deus permitir, amanhã nós entramos no nosso testemunho. Mas hoje eu quero pregar o tema que é 2 Coríntios, capítulo 3, versículo de número 18. Vamos ler o versículo 1, que diz assim: começamos novamente a elogiar a nós mesmos? Ou nós precisamos, como alguns outros, de cartas de recomendação para vós, ou cartas de recomendação de vós? Vós sois a carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porquanto vós sois manifestamente declarados para ser a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E tal confiança nós temos através de Cristo Jesus em Deus. Não que sejamos suficientes por nós mesmos, para pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa suficiência, ou seja, a nossa capacidade vem de Deus, o qual
também nos fez capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito dá vida. Amém. Versículo 13. E não somos como Moisés, o qual colocou um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não pudessem olhar firmemente para o fim daquilo que é abolido, transitório, mas as suas mentes estavam cegas. Versículo 16. Mesmo assim, quando se converterem ao Senhor, o véu será retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. Mas todos nós, com a face descoberta, contemplando com um espelho a glória do Senhor, somos transformados na mesma imagem de glória em glória, como pelo Espírito do Senhor. Amém. Diga graças a Deus. Vamos lugar. Nós temos duas oportunidades quando nós entramos naquela porta para dentro. A primeira oportunidade que temos é de falarmos tudo quanto temos para falarmos com Deus. A segunda oportunidade não é de falarmos tudo quanto nós temos para com Deus, mas sim de ouvir tudo quanto Deus tem para falar com nossa vida, com nosso coração aqui nesse lugar. Então eu quero aproveitar essa oportunidade expressiva para compartilhar com os irmãos alguns segredos, lições dadas pelo apóstolo Paulo à igreja que estava em Corinto, no seu capítulo de número 3. A carta aos Coríntios é uma das cartas mais exortativas do Novo Testamento ou das obras do apóstolo Paulo, vinda do Espírito Santo. Paulo, um homem em que Jesus confiara no seu ministério, no seu espírito e nas suas mãos, maior parte do Novo Testamento, a ponto desse homem se parecer tanto com Cristo, que ele olha para a igreja em Corinto, capítulo de número 11, ele diz assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo Jesus. Então veja que é um homem que serve como espelho, é um homem que serve como exemplo, é um homem mentor, doutrinador, ensinador da igreja aonde nós fazemos parte. E no capítulo de número 3, versículo de número 1 a seguir, ele vai escrever no mínimo por causa de 3 motivos. Primeiro, para encorajar a maioria da igreja que a ele era fiel. Segundo, para contestar e desmascarar as doutrinas dos falsos apóstolos que pregavam naquela época, e para repreender tais ensinamentos que era oposto aos ensinamentos quando ele fundou a igreja em Corinto. Então no versículo de número 1, ele já começa indagando a igreja, dizendo assim: porventura nós precisamos de carta de recomendação de vós, ou precisamos de carta de recomendação para vós? Paulo aqui está se colocando na balança com os falsos profetas, que não produziam fruto, que não produziam nada. Aí Paulo, ele diz: olha, vós sois a carta escrita em nosso coração. Ou seja, se eu sou apóstolo,
é porque vocês são fruto do meu apostolado. Se eu sou um homem de Deus, vocês são fruto da obra que Deus opera na minha vida. Ou seja, estava dizendo, eu sou apóstolo porque eu tenho dado fruto. Eu não sou apóstolo de carteirinha. Eu não sou apóstolo de rótulo. Eu não sou apóstolo porque eu vim de tal. Não, eu sou apóstolo porque eu tenho trabalhado. Eu tenho sofrido perseguições. Eu tenho sofrido naufrágios. E em tudo isto tem contribuído para o crescimento da obra do Senhor. Então Paulo, quando ele fala, se precisamos de carta de recomendação, ele está dizendo, se querem ver a minha carta, olha para a minha igreja, a igreja do Senhor Jesus, que eu sou o pastor. Se vocês querem a minha recomendação, olha para os frutos que o meu ministério tem produzido. Vós sois a carta de Cristo, lida por todos os homens. Aqui fica uma advertência para a igreja. Vós sois a carta lida por todos os homens. É por isso que a igreja precisa andar na comunhão, na seriedade, na sinceridade, no genuíno evangelho. Por quê? Porque o ímpio, o mundo, as pessoas que não frequentam a igreja conhecem a Bíblia, a capa, mas não lê a Bíblia. O mundo não faz curso de teologia, não frequenta as escolas bíblicas dominicais, não. Sabe o que o ímpio lê? O ímpio lê a sua vida. O ímpio olha para o seu caráter. O ímpio olha para o seu testemunho. O ímpio olha para a sua conduta. E eu faço uma pergunta hoje. Se o ímpio olhar para a tua vida, ele almeja ser crente ou ele nunca vai pisar aqui? Aleluia. Se existe um fator que impede as pessoas de entrarem hoje na igreja como outrora, esse fator se chama falta de caráter. A gente costuma ouvir fora da igreja pessoas dizendo assim: o que eu vou fazer na igreja se lá tem pessoas piores do que eu? Tem gente que compra e não paga. Tem gente que não é fiel a Deus, não é fiel à esposa, não é fiel ao esposo. O que eu vou fazer na igreja? Mas é porque elas não sabem que a igreja é um pronto-socorro. Jesus é um médico. Uns foram atendidos, outros ainda estão doentes. Mas hoje, em nome de Jesus, você que entrou aqui precisando do médico dos médicos, hoje ele marcou um encontro com você para te atender, para te curar, para te transformar e para te fazer um crente sadio, com bom caráter na presença dele. Então Paulo diz: vós sois carta lida pelos homens. O ímpio, ele medita na sua vida. O ímpio, ele vigia a sua conduta. Então nós precisamos resgatar valores tais como sal da terra. Porque o sal no Brasil, ele dá sabor. O sal em Portugal, dá sabor. O sal aqui em Londres, dá sabor. Ou seja, ele tem uma finalidade. Nós somos a luz do mundo. E o mundo precisa ler a nossa vida, uma vez que ela teve encontro com Deus. Amém. Eu trabalhei num armazém chinês, lá em Lisboa. E todos os dias eu levava um sermão para aquela chinesa. Pregava para ela, dei DVDs de pregações, CDs de música da minha esposa. E nunca na vida eu havia ouvido um interesse dela por Jesus. E eu ficava perguntando: Deus, eu prego, eu falo a tua palavra, eu tenho evangelizado, eu não tenho visto o teu trabalhar. E uma vez entrou um mendigo, um pedinte na loja, pedindo comida.
E eu olhei para ele e Deus falou assim: imagine se esse mendigo sou eu, testando a sua fé. Porque bom é pregar para a igreja, bom é viajar e pregar em congressos, mas melhor ainda é quando estamos fora do púlpito, fazendo o que Jesus nos ordenou. Quando Jesus falou isso para mim, eu abracei aquele mendigo e disse assim: todo dia tu passa aqui, ao meio-dia, o que eu almoçar, tu almoça, o que eu beber, tu bebes. E então eu fiz um pacto com ele. Todo dia ele ia e eu dava uma marmita para ele e uma para mim, um suco para ele, um suco para mim. Aí um dia eu fui levar a marmita para ele e esqueci os talheres. E voltei para pegar os talheres, eu me deparei com uma cena surpreendente. Essa minha ex-patroa chinesa estava em prantos, de lágrimas, chorando. E eu olhei para ela: está passando mal, precisa ir no médico? Ela disse: não, está tudo bem. O que você está sentindo? É dor? Não, não é dor não. Eu estou sem entender. Como pode você, que é de outra nacionalidade, que nunca viu esse moço, que não é teu parente, e amar a ele como se fosse o seu irmão de sangue? E eu disse: na verdade te digo que ele é meu irmão, mas ele está perdido, mas Deus vai trazer ele de volta. Esse é o evangelho que eu tenho pregado para a senhora. Aí, a partir daquele dia, irmãos, ela se interessou por esse amor, por essa comunhão. E todo domingo pela manhã tem uma igreja chinesa evangélica lá no centro de Lisboa, em Arroios. E ela, para a glória de Deus, ela teve um encontro com Jesus, entregou sua vida para o Salvador, não pela minha oratória, não pelas minhas mensagens, não pelos meus DVDs, mas pela obra do crente, pelo trabalho da igreja, pelo bom caráter do servo de Deus. Então, se a igreja entender isso aqui, que ser crente não é estar na igreja, ser crente é ser a igreja, e ser a igreja não é aqui dentro, ser a igreja é ser lá fora, ganhando almas para o Senhor. Vós sois cartas lidas pelos homens. Cuidado, teu vizinho está de olho em você. Aí Paulo diz: não escrita com tinta, mas escrita pelo Espírito, não em tábuas de pedra, mas na tábua do coração de carne. Aleluia. Aqui Paulo vai fazer um contraste, um paradoxo entre a antiga aliança e a nova aliança. O Novo Testamento, o Velho Testamento e o Novo Testamento. A antiga aliança foi escrita com tinta. A nova aliança é escrita pelo Espírito. A antiga aliança foi escrita em pedras. A nova aliança é escrita na tábua do coração. A lei, a antiga aliança, é o ministério da condenação. A nova aliança é o ministério da salvação. Aleluia. A lei mata. O Novo Testamento, a graça, ela salva. A antiga aliança é simbolizada pelo véu, mas a nova aliança é simbolizada pelo espelho. Nós não somos véu, nós somos espelho. E quando Paulo, ele diz que não mais estamos diante da antiga aliança, ele está tocando num líder chamado Moisés, que o povo ainda estava seguindo as leis de Deus dada a Moisés. Ele toca aqui no líder chamado Moisés. Só que no versículo de número 4, ele vai dizer assim: mas a nossa confiança, ela vem de Cristo Jesus. Essa confiança que ele está falando é a confiança ministerial, porque Moisés foi resgatado do palácio
para ser libertador. Moisés tinha a promessa de Deus. Moisés falava com Deus cara a cara, mesmo não te vendo, mas falava com Deus, ouvia a voz de Deus. Então, Paulo está tocando em alguém que era muito próximo de Deus. Aí ele diz, mas a nossa confiança, ou seja, o meu ministério, está confiado em Jesus. Porque Paulo é um apóstolo, não andou com Jesus. E para ser apóstolo no Conselho de Jerusalém, os irmãos sabem que para ser apóstolo na época, os discípulos se reuniam e diziam assim, andou com Jesus? Você foi chamado a nome e a dedo por ele? Não, não fui. Então você não é apóstolo. Você é qualquer coisa menos apóstolo. Aí Paulo diz, mas a nossa confiança vem de Jesus. Por isso que quando ele escreve Coríntios, capítulo 11, versículo de número 13, e depois da Santa Ceia, ele escreve assim, porque o que eu recebi do mas ele não aprendeu aos pés de Gamaliel, ele não estudou com Gamaliel. Aí ele está dizendo assim, eu não andei com Jesus, eu andei com Gamaliel. Eu não aprendi na presença física de Jesus, eu aprendi na presença física de Gamaliel. Mas tem uma coisa, tudo que eu ensino à igreja é o que eu aprendi de Jesus Cristo, é o que veio do alto para a minha vida. Por isso que ele diz que a minha confiança vem de Jesus Cristo, que nos fez capazes, ou nos capacitou para que sejamos ministros do Novo Testamento. Olha que interessante, nos fez capazes de ser ministro de um Novo Testamento, porque Paulo ele não andou com Jesus, mas Atos capítulo 9 diz que ele vai a caminho de Damasco. Nós conhecemos a história, que ele cai por terra, fica cego, ouve Jesus falar com ele, e ele recebe uma ordem, vai até a rua direita, entra na casa de Ananias, porque eu já tinha ordenado tudo quanto seja acontecido com você. Aí Deus fala com Ananias, vai até a rua direita, entra na casa de um servo, lá vai estar Saulo de Tarso. Porque para mim é um vaso escolhido para levar a minha palavra a Israel, aos gentios, aos filhos dos príncipes, aos filhos dos reis e até os confins da terra. Então veja que Paulo, ele tem confiança no seu chamado. Ele não andou com Jesus, mas ele foi chamado de vaso escolhido, capazes de ser ministro de um Novo Testamento. Por que ele diz ser ministro de um Novo Testamento? Porque ele já foi fariseu. E na antiga aliança, o que Saulo fazia? Saulo ia na sinagoga, pegava a carta e perseguia os crentes que tinham sido transformados. Saulo ia perseguir a igreja que estava numa transformação para prendê-los. Porque enquanto Saulo estava na antiga aliança, ele era perseguidor. Mas quando Paulo, agora conhecido, se torna um pregador da nova aliança, ele não é mais perseguidor, ele é perseguido. Porque quem está na lei é perseguidor, mas quem está na graça é perseguido. Jesus disse assim, por causa do meu nome, vós sereis odiados, no mundo tereis aflições, mas como Paulo disse, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você não está preso à lei, você está preso à graça, porque a lei é para o passado, a lei nos condena, a lei nos mata, a lei nos condena, mas o Espírito presente nos vivifica. A letra fez Paulo perseguidor, mas o Espírito fez ele ser perseguido. Aí ele disse, não somos como Moisés, que punha um véu na sua face. Veja que ele está dizendo, não somos como Moisés, porque Moisés,
se apresentava perante o povo com um véu. Mas chegava na presença de Deus, ele tirava o seu véu. Aí Paulo diz, mas nós não somos como Moisés, porque o véu encobre a face gloriosa. O véu oculta a imagem gloriosa. O véu separa a presença gloriosa. Então veja que o véu não pode estar presente na filosofia, na teologia, na prática da igreja que é, não, porque se nós colocarmos um véu aqui, nós vamos perder a imagem, a presença e a face gloriosa. Mas quando Jesus, ele morre na cruz do Calvário, que o véu é rasgado de cima a baixo, ele está dizendo para a igreja, não só mais Moisés terá o privilégio de sentir, de ver, de contemplar a face, a presença, a imagem gloriosa, mas agora o alto, o baixo, o novo, o velho, o rico, o pobre, a igreja verá a imagem gloriosa, a presença gloriosa, a face gloriosa. Isso aqui, irmãos, é viver a graça, é vir para a igreja, nessa matéria física, nessa matéria adâmica, mas mesmo assim, a gente tem o privilégio de entrar no santo dos santos, fechar nossos olhos e dizer, Deus fala, Deus me visita na sua presença. Se eu fosse você, eu levantava a sua mão para o céu, porque não somos como Moisés. Não há um véu para nos separar, não há um véu para nos ocultar, não há um véu para nos encobrir. Há um Espírito que nos leva até a sala da adoração para sentir a tua presença. E não somos como Moisés. Aí Paulo vai dizer, mas quando eles se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Versículo 16, ele está dizendo que quem ainda está com o véu, que quem ainda no coração não recebeu a transformação, a presença da graça, ele precisa se converter. Porque se você não aceitar o sacrifício do Calvário, se você não aceitar a vinda do Yeshua HaMashiach de Jesus Cristo, você está preso à lei. E se você estiver preso à lei, você está desfazendo da graça, está com véu no coração. Aí Paulo diz, mas quando se converterem ao Senhor, porque o único que tira o véu, o único que rasga o véu, o único que aboliu, aliás, Jesus aboliu 3 coisas. A primeira coisa que Jesus aboliu foi o pecado, levou sobre si. A segunda coisa que Jesus aboliu foi o pecado e depois a morte e depois as nossas doenças e enfermidades. Então ele aboliu o véu, porque Moisés, ele tira o povo do Egito e leva para o deserto. Mas no deserto, o povo ainda tinha o Egito no coração. É por isso que Paulo diz, mas quando se converterem, então se tirará o véu. E o véu do coração Moisés não pode tirar. O véu do coração o pastor Wagner não pode tirar. O véu do coração a igreja não pode tirar. O véu do coração só como Paulo. Paulo era fariseu, perseguidor, e Pedro fugia dele, Tiago fugia dele, João fugia dele. Aí aparece o dono da igreja, porque o dono da igreja só vai fazer aquilo que eu não posso fazer. Paulo passou por Pedro, Paulo passou por João, Paulo passou por Tiago. Se eles, que são os líderes, não parou Saulo, então deixa que o dono da igreja desce e resolve o problema. É por isso que eu fico tranquilo, sossegado, porque eu sei que as lutas que eu não posso vencer com o meu braço, há um Deus no céu que desce aqui na terra e vence as pelejas por nós. Então ele diz que quando se converter ao Senhor, então o véu se tirar do coração. Ele está dizendo que Moisés
Ele tira o povo do Egito, mas não tira o Egito do coração do povo. Agora Jesus é diferente. Jesus nos tira do mundo e tira o mundo do nosso coração. Com a transformação, com a graça, com o seu poder. Interessante que Ageu 2, a partir do versículo 8, ele diz que a glória dessa última casa será maior do que a primeira. E olha que lindo que diz: e darei eu paz a esse lugar. Então a primeira antiga aliança é menor que a nova aliança. A primeira aliança é menos gloriosa do que a última aliança. E Jesus é o príncipe da paz, e ele nos dará paz nesse lugar. Então veja que Moisés tira o povo do Egito, mas não tira o Egito do coração deles. E Jesus é aquele que nos tira do mundo e tira o mundo de nosso coração. Amém. Aí alguém disse assim: mas pastor, nós estamos na graça, mas nem parece. Porque eu tenho na minha casa, na minha família, pessoas que o coração não é de carne, o coração é de pedra. E quem escreveu da pedra não foi Moisés, foi Deus. Por isso que Moisés não pôde tirar do coração o véu do povo. Aí Moisés sobe com a pedra, Deus com o dedo escreve na pedra. Aqui eu entendo que mesmo estando na graça, tem gente que tem o coração de pedra. Tem gente que tem um espírito de pedra. Tem gente que está alicerçada em coisa dura, em coisa bruta. Mas existe um Deus que tem as suas mãos que escrevem pedras. Eu não sei quem na tua casa, na sua família, na sua parentela tem coração de pedra, tem espírito de pedra. Eu vim profetizar que essa pedra vai receber o toque das mãos de Deus. Deus vai escrever uma história. Deus vai escrever uma caminhada. Deus vai salvar, vai libertar aqui em Oxford. Deus vai trazer a tua casa. Tu vai ser que nem Noé. Tu vai colocar na tua casa a tua família, teus filhos, a nora, o genro, e vai entrando a galera. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo vai tirar do coração desse povo o véu. Versículo 17. Não somos como Moisés. Aí ele diz no versículo 17 que o Senhor é Espírito. E aquele povo não tinha conhecido esse Espírito. O povo olhava para a face de Moisés. O povo via um véu na face de Moisés. O povo não tinha recebido esse Espírito. Aí Paulo diz: mas o Senhor é Espírito. E aonde está o Espírito, aí há liberdade. O próprio Cristo disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Então veja que aonde há a presença do Espírito de Jesus, há liberdade, libertação de cadeias, de almas, de mentes, de prisões psicológicas, de prisões da alma, do coração. Aonde está o Espírito do Senhor, cadeia não fica de pé. Paulo e Silas, perto da meia-noite, oravam e cantavam. Atos 16, 25. Eles oravam e cantavam, e as cadeias caíram por terra. Por quê? Porque Deus habita no meio dos louvores. Então, quando eles começaram a louvar, o Espírito de Deus desceu na prisão. E aonde o Espírito de Deus habita, prisão não fica de pé. Sobreveio um tão grande terremoto, e as cadeias caíram por terra, a algema caiu por terra. Por quê? Porque aonde há o Espírito, aí há liberdade. O que é ser livre? O que é receber liberdade? As pessoas confundem o que é ser livre. O povo de Israel, eles estavam fixos, com os olhos fitos na pedra. A lei dizia não, não, não e não a muitas coisas, mas no coração eles todos queriam fazer. E se Moisés ficasse lá no monte mais do que 40 dias, ele tinha surpresa com o povo, que o povo fazia bezerro de ouro, o povo se dobrava a idolatrias, porque o povo precisava da pedra.
O povo estava fito na pedra. Eles não eram libertos. Eles eram obrigados. Aí vem Paulo e diz: aonde há o Espírito, aí há liberdade. E o crente que recebe Jesus, ele vira templo do Espírito Santo. Paulo disse isso: vós sois templo do Espírito Santo. Ou seja, se o Espírito habita em mim, é porque eu sou livre. E o que é ser livre? É eu poder fazer as coisas de mal, que são pecados, mas eu não faço. E por que eu não faço? Porque eu sou livre. Eu posso fazer, mas eu decido não fazer. Isso aqui é ser livre. Não é olhar para a pedra e dizer: a pedra disse que não, então eu não vou fazer. Não, isso aqui não é ser livre. Ser livre, irmãos, é você ter a presença do Espírito Santo. Viver no mundo, mas não se contaminar com o mundo. É você viver no meio do ímpio e o ímpio não te influenciar. Isso aqui é ser livre. Como Daniel, Ananias, Misael e Azarias viveram na Babilônia, mas a Babilônia não viveu dentro do seu coração. A ponto do povo, quando ia entregar eles para Nabucodonosor, dizia assim: Nabucodonosor, os filhos de Judá não adoram a sua estátua. Veja que eles tinham nomes babilônicos: Beltesazar, né? Sadraque, Mesaque e Abednego. São nomes babilônicos. Vestimentas babilônicas, identidade babilônica, estavam na Babilônia, mas o mundo olhava para eles. O Babilônia olhava para eles e dizia: é filho de Judá. Eles estão aqui, mas não pertencem aqui. Eles têm roupa igual a nossa, mas eles não são igual a nós. Eles têm nome da Babilônia, mas eles não são da Babilônia. Assim é a igreja. Nós estamos na terra, mas o nosso lugar não é a terra. Nós estamos nesse lugar, mas é um tempo passageiro, porque chegará um tempo que nós voltaremos para a Nova Jerusalém. Você não pertence à terra, você vive na terra, mas é um tempo temporário. Está na hora, irmãos. Está chegando o dia, está chegando o momento aonde não teremos tempo de despedir do mundo e da terra. Será num piscar de olho. Num piscar de olho tu não consegue pedir perdão. Num piscar de olho tu não consegue abraçar o irmão. Num piscar de olho você não consegue se arrepender do seu pecado. Por isso você não pode se preparar. Você tem que estar preparado. Levante as suas mãos para os céus. Feche seus olhos por um minuto e diga: Deus, eu preciso ser transformado. Deus, eu preciso, ó Pai, do Teu Espírito. Traz liberdade hoje, Senhor, nessa igreja. Traz poder, Senhor, que liberta hoje para essa igreja. Prosseguimos, versículo 18. Depois que ele fala que aonde há o Espírito há liberdade, ele vai dizer: mas todos nós. Versículo de número 16, 18. Mas todos nós, com a face descoberta, contemplando com um espelho do Senhor, somos transformados de glória em glória. Mas todos nós, olha que interessante, todos nós. Por que Paulo enfatiza dizendo todos nós? Porque não é só a liderança que tem que viver uma transformação. Não é só os líderes de departamentos que tem que viver uma transformação. Não são só os ministros que precisam de uma transformação, mas toda a igreja. Por isso que ele pronuncia o pronome, o verbo na conjugação no plural, vós ou nós, porque todos nós, mas todos nós, com a cara descoberta, ou seja, com o rosto descoberto. Ele traz a responsabilidade para a igreja. Não é só para o altar, é para toda a igreja, mas todos nós, com a cara descoberta. Porque a cara descoberta, ela fala, sabe de quê? De 3 coisas. Identidade. Lázaro estava morto 4 dias. Estava envolto num lenço, uma atadura e um lenço na cara. Se tira a atadura e não tira o lenço, é defunto, não é Lázaro. Porque ninguém vai saber que é Lázaro. Tira o defunto da cova, que está o nome dele, manda ele para um outro lugar e não tira o lenço da cara, você vê que é um defunto. Porque a face fala de identidade.
pega um corpo, arranca a cabeça fora e tenta identificar esse corpo, não consegue, porque o corpo sem rosto, ele não tem reconhecimento, mas o rosto em cima do corpo traz reconhecimento. Por isso que a igreja, ela não precisa ser reconhecida, porque nós somos o corpo e Jesus é a cabeça. Por isso que ele que deve ser adorado e glorificado. Além de trazer identidade, reconhecimento, também traz transparência, porque no rosto estão os olhos. E olha o que Mateus 6:22 diz, que a candeia dos olhos, se a candeia do corpo são os olhos, e se os olhos forem bons, todo o corpo terá luz. Então o rosto fala de transparência, são as candeias do corpo. E se o corpo, se os olhos são bons, se aquilo que eu vejo, se aquilo que eu foco, se aquilo que eu contemplo é bom, então todo o corpo será bom. Por isso que o salmista diz que devemos meditar na palavra dia e noite. Porque enquanto você meditar na palavra dia e noite, os teus olhos serão candeia para o teu corpo, e o teu corpo será sadio, teu corpo será sarado, teu corpo será liberto, teu corpo será alvo branco como a neve, e refletindo como um espelho. Eu quero ficar por aqui, não vai dar tempo, são 9:30, eu termino amanhã. Ficamos de pé. E refletindo como um espelho a glória do Senhor. E eu quero finalizar amanhã falando sobre o espelho. Mas todos nós, com o rosto descoberto, vamos ficar por aqui. Precisamos tirar o véu da nossa face. Precisamos viver uma vida aonde o mundo venha reconhecer quem somos, ver a nossa identidade e a nossa transparência, e refletindo a glória do Senhor como um espelho. O espelho, irmãos, minha esposa vai louvar o Senhor mais uma vez? Não? Então o ministério de louvor se prepara para louvar o Senhor. O espelho tem a sua finalidade absoluta, concreta de quê? Refletir. Só que o espelho, para refletir, ele tem que estar descoberto. Pega um espelho, coloca na parede, pode ser bonito que for, pode ser caro que for, mas se você cobrir ele com pano, com lenço, ele não serve para nada. Então o espelho tem a finalidade de refletir, mas refletir quando está descoberto. O espelho só reflete com absoluta nitidez se ele estiver limpo. O espelho só consegue captar a imagem bem captada se ele estiver bem equilibrado e fixo. Então vamos fazer um paralelo com o espelho com a nossa vida. O espelho tem uma finalidade de refletir, é a finalidade da igreja. Como o pastor foi bem feliz em dizer que lá no Éden o propósito de Deus para o homem era esse. A imagem e semelhança de Deus nós fomos criados. E não podemos estar coberto de quê? De engano, de mentiras, de ilusões, porque somos espelho e precisamos refletir a glória do Senhor. E estarmos fixos, bem equilibrados, através de quê? Do jejum, da palavra, da comunhão com Deus. Mas tudo isso, o espelho, ele reflete a glória do Senhor, o espelho tem que estar bem equiparado, o espelho tem que estar descoberto, e o espelho, hoje eu olhei no espelho, quem que já olhou no espelho hoje? Eu e a sua mão? Só 2 pessoas olham no espelho hoje? Quem olhou no espelho hoje? E o espelho é o seguinte, o espelho, quanto mais perto tu chega dele, maior fica a tua imagem, sim ou não? Sim ou não? Sim. O espelho é isso daí, quanto mais próximo da imagem, maior ela fica. Assim é a igreja com Deus. Quanto mais próximo de Deus, maior será a glória de Deus na sua vida. Quanto mais próximo do céu, maior será o reflexo do céu na terra. Por isso que a igreja precisa gradualmente aumentar a sua intimidade com Deus. Porque
quanto mais você orar, mais Deus vai te usar. Quanto mais você jejuar, mais autoridade de Deus. Quanto mais ler a Bíblia, mais sabedoria, mais inteligência, mais ensinador você será. Por quê? Porque o espelho está se aproximando do seu reflexo, que é a glória do Senhor. Eu quero ver essa igreja. Quantos anos você tem a igreja, pastor? 11 anos. Eu quero ver esta igreja no seu 12º ano, se assim Jesus não voltar, mais próxima ainda de Deus, com um reflexo mais veemente, com um reflexo mais poderoso, com um reflexo mais gracioso. Por quê? Porque você é bom? Porque não. Porque o espelho chegou mais perto de Jesus. Eu queria convidar você a sair do seu lugar. Eu vim aqui receber o coração. E aqui eu finalizo a minha mensagem dizendo que o espelho, ele reflete a glória do Senhor, mas o reflexo não é dele não, viu? O reflexo é do céu, é de Jesus. Eu sou apenas um instrumento para refletir. Eu sou apenas um vaso nas mãos do oleiro. Eu sou apenas mais um que Deus deu a graça de ser usado, um espelho, para refletir a sua glória. Se canta bem, é por causa do reflexo. Se prega bem, é porque é o reflexo. Se é um bom obreiro, é o reflexo. Não é o espelho, não é a graça do espelho, não é mérito do espelho, é porque o espelho está perto de Jesus. E tudo que ele reflete é a intimidade, a aproximação do espelho com os céus. Por isso eu quero orar por você nesta noite. Que saiu da tua casa, que saiu do seu lar e disse: Deus, eu preciso de uma transformação. Deus, eu preciso de receber essa glória na minha vida. Porque João escreve a sua primeira epístola, capítulo 3, versículo 3: ainda agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer nele que tem essa esperança purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Então veja que o espelho precisa cada vez mais passar por essa transformação de pureza. Deus diz: sede santos como eu sou santo. Sem a santificação ninguém poderá ver a Deus. Pega o espelho, embaça ele todinho, ele não vai refletir nada. Por isso que o espelho precisa ser limpo, ser santificado, ser purificado. Porque enquanto a gente estiver purificado, santificado, o reflexo de Deus será grandioso na sua vida. Amém? Quem entendeu o recado de Deus? Feche os teus olhos, levante uma das suas mãos para o céu. Enquanto o ministério louva ao Senhor, faça o teu culto, adore ao Deus. Fale: Deus, me transforma, Deus, me visita, Deus, tira o véu do meu coração. Deus, eu não quero estar preso à lei, que a lei condena, a lei mata. Mas, Senhor, eu estou preso à tua graça, em favor imerecido, aonde o Senhor me visitou, onde o Senhor me resgatou. Se eu estou aqui, Deus, me faça um espelho, me faça um reflexo da tua imagem. Deus, eu preciso sair daqui refletindo a tua glória. Deus, eu não saio daqui sem receber uma transformação. Vai, crente, nesta noite, amor a Deus, receba a transformação dos céus. Urabacanta, Urabachúria, Lobocoma, Nagachera, Riplacanta, Urabachúria. Teus braços eu quero, e sou aqui, estou
transformação. Mas nós não evoluímos, não transformamos com uma tecnologia. A nossa transformação é através do Espírito de Deus. De glória em glória, nós vamos sendo transformados. E um dia, aquilo que é corruptível será revestido em incorruptibilidade. Aquilo que é mortal será revestido, transformado da imortalidade. E nós seremos, aleluia, nos céus, semelhantes a Deus, não nesse corpo, mas transformados em glória para todo sempre. Então, se você vem para esse congresso crendo que Deus há de fazer a tua manifestação, levante as suas duas mãos e aplauda esse Deus. Alguém no nosso meio que ainda não é crente, não é evangélico, que não entregou sua vida para Jesus. Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Pastor, eu quero reconciliar com Jesus. Alguém no nosso meio nessa noite que quer ser um espelho, como refletir a glória do Senhor? Alguém quer se reconciliar, quer se aproximar de Deus? Não tem ninguém para Jesus. Convide amanhã, irmãos. Não creis para ouvir a palavra de Deus. Vamos fazer, por favor. Eu quero agradecer a Deus por esse primeiro dia, onde o Senhor nos propôs aprendermos com a sua palavra. Irmãos, logo após ao término do trabalho, eu e a minha esposa trouxemos, ainda que poucos, mas trouxemos alguns materiais. E os irmãos que se interessarem e puderem e quiserem contribuir a adquirir esses materiais, nós ficaremos gratos e que Deus possa abençoar. Nós temos ali Bíblias, como esta, a Bíblia King James, que é uma tradução muito próxima ao original. Temos outras versões também. E minha esposa trouxe os seus CDs, o seu primeiro e seu segundo CD. Então você que queira adquirir o CD da minha esposa, a irmã Miriam, depois do culto você nos procura, amém? Bíblias, CDs, livros, nós temos ali pouquíssimos, mas temos alguns materiais para que a igreja adquira, amém? Muito obrigado, e se Jesus não voltar, quem volta é nós amanhã para adorar o Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Irmãos, aguente só um pouquinho, eu vou dar os avisos da semana rapidinho para os irmãos. Amanhã nós teremos a continuação do nosso congresso de louvor e adoração ali em Swindon. Toda a igreja está convidada a comparecer. Em Swindon amanhã o culto começa às 19 horas. Na quarta-feira nós teremos culto de ensino aqui na igreja com oração. Depois eu vou passar a informação da oração. Na quinta-feira nós teremos ensaio do grupo de louvor. Na sexta-feira nós teremos ensaio das irmãs, todas as